A Zona da Mata Mineira é uma das 12 microrregiões do estado de Minas Gerais, formada por mais de 140 municípios e era conhecida no século XVIII como a região dos Sertões do Leste, por sua dificuldade de acesso. Mesmo com esta dificuldade, a cultura chegou rapidamente em Minas, sendo considerado hoje como o território da cultura. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito e hoje eu converso com a professora Andréa Vicente Toledo Abreu, autora do livro Cultivo de Sonhos, uma cartografia das políticas públicas de cultura da Zona da Mata Mineira. Tudo bom, Andréa? Seja bem-vinda ao nosso programa Culto Circuito. Andréa, como foi transformar a sua dissertação de mestrado em uma obra clássica, uma obra cultural que vai ajudar os produtores culturais do estado de Minas? Foi prazeroso, não foi difícil. Depois que eu defendi a dissertação, eu coloquei a dissertação na Lei de Incentivo à Cultura, aprovei junto no Estado, Secretaria de Estado de Cultura, aprovei, consegui patrocínio, foi bem tranquilo, porque as empresas já estão se conscientizando na nossa região da importância do incentivo à cultura. Isso é aprovado com a ajuda de um professor aqui da UFJF, que é o professor Paulo Fraga. Eu voltei a campo, voltei nessa cidade, atualizei a pesquisa e reescrevi o livro de uma maneira menos, reescrevi a dissertação de uma maneira menos acadêmica, para que ela atingisse públicos diversificados, né? Os secretários de cultura, não só aquela fala acadêmica que a gente tem quando a gente constrói, né, uma dissertação. E, transformado em livro, agora eu estou voltando a essas cidades e dando palestras, né, em algumas cidades, em 8 cidades, dando palestras para dar um retorno para essas pessoas que me receberam tão bem e disseminar isso que eu encontrei, né, levar realmente para as pessoas. André, você falou agora há pouco que você obteve apoio. Tá? É muito difícil, que uma das principais queixas hoje dos produtores culturais é exatamente a ausência de apoio. Não só da iniciativa pública, como também da iniciativa privada. Qual a conclusão que você chegou com o seu trabalho? Eu confesso que para mim é mais fácil, porque eu trabalho com cultura há 12 anos. Eu trabalho numa instituição cultural em Cataguases há 12 anos, então eu já sou conhecida no meio. Então, para mim, eu já tinha não a projetos aprovados como empreendedora, foi a primeira vez, mas eu quis fazer até para colocar em prática o que eu tinha estudado, né, na universidade. Então, mais é difícil, para a maioria das pessoas é difícil, porque primeiro que muita burocracia, você tem que escrever projeto, então aquele artesão, né? Mesmo o artista, às vezes ele não sabe o caminho para chegar a uma lei de incentivo. Aprovou, meio caminho andado. Só que aí, no caso da lei, né, de incentivo, você tem que captar, aí você tem que ir em uma empresa. E aí o empresário, ele tem que acreditar que aquele trabalho vai dar certo para patrocinar. E as pessoas ainda não têm essa consciência. Na verdade, às vezes ele também está querendo um retorno para si, né? Pois é, ele não tem a consciência que ele vai ter um retorno ainda. Precisa se capacitar. Os produtores culturais para buscar esses incentivos, mas precisa se conscientizar também os empresários que ele vai ter um retorno, porque primeiro que é através de isenção fiscal, né? Ele tem que só contribuir com 20%, que é uma exigência do Estado agora, que eu acho muito correta, porque ele vai fazer um marketing muito barato, porque onde você vai, onde eu levo meu livro, onde eu faço as minhas palestras, eu levo o nome da empresa patrocinadora. E isso com qualquer outro projeto patrocinado. Então, quando o empresário tem consciência disso, ele vai saber que aquilo vai dar um retorno grande para a empresa, né? O patrocínio ele é muito, muito interessante, porque além dele incentivar a cultura, né, que vai gerar conhecimento e todos os benefícios que a gente sabe que eles trazem, ele gera um marketing muito barato para a empresa.
né? Ele traz benefício para a empresa também. Todo Na mundo verdade, ganha. eu acho que a iniciativa privada, no caso, é a maior beneficiada com tudo isso. Eu também acredito, eu concordo. Vamos falar um pouquinho da política pública agora, dos órgãos públicos. Como você está analisando após essa publicação, né, o Cultivo de Sonhos, qual foi o resultado que você obteve com relação às políticas públicas a partir das instituições? As instituições públicas, né? A gente tem muita coisa boa sendo feita. Não é o suficiente, né? A gente tem duas cidades que investem significativamente em política cultural, que é Juiz de Fora e Muriaé. O poder público investe mesmo. Juiz de Fora é referência em cultura para a Zona da Mata, como é em educação, como é em saúde, né? Juiz de Fora, na verdade, tornou-se, né, considerado hoje um polo, tanto na área da educação quanto na área da cultura, né? Isso. Então, aqui a gente tem grandes trabalhos sendo desenvolvidos, tem um público beneficiado grande, e Muriaé também. As outras cidades, elas estão começando a dar seus primeiros passos. Mas já tem trabalho também sendo desenvolvido. Cataguases é reconhecido pelo trabalho com cultura, mas não é o poder público que faz. Quem faz política pública de cultura em Cataguases são as empresas. A partir da iniciativa privada. A partir da iniciativa privada. O poder público ainda está devendo. Fica a desejar, tá né? devendo. Não investe o que deveria investir em cultura, né? Política pública tinha que ser feita pelo governo. Mas, né, entende-se dessa forma, né, André? Mas, na verdade, lá em Cataguases é diferente. É diferente. Eu estou falando das principais. Além Paraíba é uma cidade muito bacana, mas eles ainda não sabem como buscar. Eles fazem com recurso próprio da prefeitura, eles reformaram um cinema lá. Ficou fantástico a reforma que eles fizeram, passa filmes que estão... Os lançamentos, né, estão sempre atualizados, né? Mas eles não sabem como buscar recursos nas leis federais, estaduais, por exemplo. Então precisa-se melhorar um pouco isso também. Mas eu acredito que com a interiorização da cultura agora, com esse movimento que a Secretaria de Estado está fazendo com o objetivo de trazer, de incentivar a cultura no interior, isso está mudando. Mudou muito de 2008, quando eu comecei a estudar isso, até hoje. Cresceram-se muito. É engraçado você atualizar uma pesquisa em 2 anos, depois de 2 anos é muito pouco. Mas isso é uma boa notícia, porque eu tive muita novidade, muita coisa boa. Enquanto estiver avançando, nós vamos considerar ainda e vamos aplaudir. Na verdade é essa. A verdade é essa, né? Porque se estiver havendo reconhecimento pelo Estado, pelo município, de investimento na cultura, eu acho que o caminho é este. Sim. André, como essa cultura, a partir da sua pesquisa, dentro das políticas públicas, podem melhorar a qualidade de vida do cidadão? Eu tenho uma frase pronta para essas perguntas, assim. Cultura gera conhecimento. Conhecimento empodera o indivíduo. Se você adquire poder, você vai crescer, você vai defender melhor as suas ideias, você vai defender melhor os seus direitos. Então, eu acho que cultura, assim como a educação, tem tudo para melhorar a vida das pessoas, né? Eu sou uma aficionada, apaixonada pelas políticas culturais e por tudo que tem sido feito. Eu sou até suspeita. Eu não podia ter feito esse trabalho, não, porque eu gosto muito, eu não consigo me desligar para pesquisar, né? Porque o sociólogo ele tem que se desligar um pouco do objeto dele para ele poder fazer uma pesquisa séria. Eu acho que a minha pesquisa não foi tão séria. Com certeza que foi, tenho certeza que vai ajudar muito. André, vamos falar da palavra de ordem que existe no momento, chama-se parceria. Tá? Há alguma parceria entre os municípios da Zona da Mata com o intuito, com o objetivo, a intenção de melhorar a cultura na região? Eu tenho um exemplo disso, que saiu de Cataguases, que é o Polo Audiovisual. Eles estão tentando há 10 anos fazer essa parceria juntar essas cidades. E agora, depois de 10 anos, 10, 12 anos, é que eles estão conseguindo.
fazer essa articulação entre a cidade. Então, já tem algumas prefeituras que já aderiram e os resultados já estão aparecendo. Andréia, os indicadores, a partir da sua análise, das suas pesquisas, quais os resultados? Foram bons ou foram ruins? Eu sou otimista. Eu acredito que cresceu muito. Acredito não, que acreditar é ter fé, né? Eu tenho certeza. Cresceu muito. Eu fui lá e vi, eu conversei com as pessoas, as cidades estão se empenhando, estão se capacitando, estão buscando. A secretária de Cultura, Eliane Parreiras, ela está com um trabalho de interiorização bacana. Recentemente, a Eliane Parreiras esteve aqui em Juiz de Fora e reuniu os secretários de Cultura. Um pouquinho antes, ela esteve em Muriaé, Cataguases. Ela também está ajudando nessa articulação entre as cidades. Isso é bacana, são iniciativas interessantes. Que estão promovendo a cultura mesmo. André, também com base na sua pesquisa, em sua publicação, você observa que existem políticas suficientes através das leis de incentivo à cultura, as leis municipais, as leis federais, né, como a lei Rouanet, a lei Murilo Mendes, incentivo à cultura em Juiz de Fora. Você acredita que essas leis são suficientes para poder dar conta da cultura do Estado? Não dá. A gente tem 3 cidades que têm leis específicas para a cultura, que é Muriaé, Cataguases e Juiz de Fora. E assim, não é tanto dinheiro assim, né, que eles investem. As pessoas ainda não sabem buscar. Para que isso cresça, tem que existir uma conscientização de políticos. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, as empresas não patrocinam os projetos dos meninos, eles aprovam os projetos, mas na hora de captar eles não conseguem. Né? É uma reclamação constante dos produtores culturais aqui. Por outro lado, como eu já te disse, Cataguases não tem o apoio ainda da prefeitura. Então, o que falta em o que tem em um falta no outro, então não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Não se completam, né? As não se completam. Tem muita coisa sendo feita, mas ainda pode ser feito muito mais, né? Eu sou otimista, mas eu não vivo num mundo de sonhos, apesar do nome do livro. Né? Então tem muita coisa que precisa ser feita. Bem realista, né? Bem realista. André, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta daqui a pouco para conhecermos mais um pouquinho sobre políticas públicas de cultura. Até já. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com a professora Andréia Vicente Toledo Abreu, que conta um pouco mais sobre a cultura mineira na Zona da Mata e sobre o livro Cultivo de Sonhos, uma cartografia das políticas públicas de cultura da Zona da Mata Mineira. Andréia, além de você trabalhar também com as políticas públicas, que é o seu papel principal, você também trabalha com a inclusão digital. Me fala um pouquinho desse seu projeto. Esse projeto é em Cataguases, no Instituto Francisca de Souza Peixoto, que é uma instituição promotora de política pública de cultura também. E a inclusão digital ela é feita através principalmente através do uso das tecnologias na educação. Então, eu capacito professores para que eles façam uso das novas mídias na sala de aula. Além disso, a gente tem trabalho de inclusão digital com a terceira idade e com pessoas com necessidades especiais. A terceira idade, eles já estão bem... Eles não estão mais incluídos digital, já estão incluídos digitalmente. Então, eles já fazem coisas, eles têm um blog, chama Blog da Vovó, que é fantástico, eles publicam receitas e poesias, e o que eles quiserem, fotos de bordados, de trabalhos manuais que fazem, o que for de interesse deles. Na verdade, é um público bastante diversificado, não? É portador de deficiência física, terceira idade e crianças. É um público, é um projeto muito grande, a gente atende em torno de 800 pessoas por semana. O objetivo principal é trabalhar as tecnologias na educação. Então, eu uso as tecnologias, além de trabalhar o que os professores
estão ensinando em sala de aula, eu trabalho com incentivo à leitura e à escrita. Então, eu tenho um projeto que chama Escrevendo com o Escritor, que faz uso das tecnologias para estimular a leitura, a escrita, o gosto pelas artes. Então, a gente leva... Primeiro, eles fazem um contato com o escritor, leem os livros, através da internet, o livro real. Compra-se os livros, doa-se para escolas, só a escola pública. E as crianças entram em contato com o escritor através da internet. Eles têm um blog que eles também, que eles escrevem com o escritor. Escrevem histórias, poesias. Já teve até uma peleja virtual entre as escolas. Depois disso, o escritor vai a Cataguases e encontra com essas crianças pessoalmente. Aí, nesse dia, são apresentadas peças teatrais criadas, adaptadas de um livro pelos artistas, né, da instituição. Aí vai distribuir autógrafo, vão conversar, tem aquele famoso bate-papo. O que isso tem de importante, além de estimular a leitura? Cataguases é uma cidade interior. Os escritores, né, que têm vários livros diversificados para várias idades, desde do pequenininhos até lá uns 14, moram nos grandes centros. Então, o escritor levar para uma cidade do tamanho de Cataguases é uma grande festa. Né? Primeiro porque as crianças já estão preparadas para aquilo, elas já leram, elas já conhecem o escritor, aí eles visitam os sites, o escritor grava vídeo e manda para eles fazem o mesmo. Então, na hora que o escritor chega lá... E há de fato um interesse por parte das crianças? Você não tem ideia. A hora que o escritor chega, parece que está chegando assim, um cantor famoso, sabe? Uma estrela qualquer, uma estrela, né? Que é realmente para quem eles têm que admirar mesmo. Ele fez aqueles livros, conta aquelas histórias tão lindas, ele tem que chegar lá, ele tem que ser aplaudido, ovacionado mesmo. É assim, é só quem vive mesmo. É uma grande festa. O escritor chega, eles gritam, e depois conversam com ele. E participam, não é? Diretamente com o autor, e falam, né, do livro. Durante a conversa, além deles se escreverem junto, eles falam, mandam recados, dando opinião sobre o livro, por que gostaram, por que não gostaram, falam da expectativa de recebê-lo em Cataguases. Eles fazem, né, uma avaliação global, né, da presença. Exatamente. Já foram 17 escritores. E escritores... que eles se apaixonam, escritores que estão reconhecidos e premiados, porque é a hora que eles conhecem e veem que aquilo ali realmente eles vêm, às vezes nem cobram para fazer a viagem até Cataguases, né? Então é um projeto bacana, já foi premiado pela Microsoft, já foi reconhecido 2 vezes pela Fundação Telefônica como entre os 64 projetos mais importantes de inclusão digital do país. É um projeto fantástico. Eu coordeno ele, que criei, mas para que falsa modéstia? É um projeto lindo mesmo. Com certeza, tenho absoluta certeza. Andréa, há políticas, vamos voltar à questão, né, do seu trabalho principal, que são as questões das políticas públicas. Há uma política, há um interesse, há uma boa intenção por parte dos nossos governantes de estabelecer políticas públicas adequadas para projetos de inclusão digital no país? Existe boa intenção, mas não é de todos, né? Não adianta a gente querer também falar que tudo são flores. Existem grandes gestores desenvolvendo ações interessantes, mas eu acho que eles têm que contaminar outros que ainda estão paradinhos. Sabe qual que é o problema maior? Às vezes, numa troca de gestão, isso não acontece só na cultura, né? Troca-se uma pessoa, coloca-se uma pessoa lá que não está envolvida, não sabe fazer aquilo, é só um cargo político, aí ela trava o processo. Isso me desanima. Nós já ouvimos, eu particularmente já ouvi por diversas vezes, por diversas pessoas, que é exatamente a não continuidade das ações políticas, culturais, uma vez quando há mudança de gestão. Isso, os gestores, eles reclamam muito disso comigo, quando eles falam, quando eu trato de problemas, né, que eu perguntei para eles quais são os maiores problemas, eles citam essa descontinuidade dos projetos,
Ah, não, foi você que fez, então eu não vou fazer isso não. Aí o projeto que estava dando certo, ele vai começar outro. Até aquilo ali começar a produzir frutos, né? Aí já está acabando, aí um outro... Esse é um grande problema. Outro problema grande que eles reclamam é falta de verbas. E o outro é a infraestrutura. Mas, assim, o que eu diagnostiquei como maior, que eles não falaram, eu acho que é a capacitação. Falta-se pessoas qualificadas, tanto para criar projeto, quanto para aplicar o projeto. Interesse, boa vontade, tem muito, mas falta essa qualificação mesmo. Existe carência de pessoas com formação superior, as pessoas têm só ensino médio às vezes. A gente tem esse um problema sério. Há uma queixa muito grande, né, que a gente ouve, que a gente também está sempre militando dentro dos espaços culturais daqui da cidade, um questionamento que eu considero até bastante razoável, com relação à Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela aprova, mas ela não te fornece recurso, você tem que captar o recurso, e dentro de um prazo pré-determinado. E a grande maioria, cerca de 80% dessas pessoas não consegue captar. Então, ou seja, a Lei Rouanet ela não é aplicada de fato. Não é. É esse que é o problema, é isso que eu te falei, né? Ao passo que aqui em Juiz de Fora nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, né, que é a Lei Murilo Mendes, é um fundo. Ela fornece os recursos financeiros suficientes para você aplicar e executar o seu projeto cultural. Esse fundo, essa é bem interessante, que você já aprova, ele já deposita na conta do empreendedor. Existe o Fundo de Cultura Estadual também, e acho que tem o fundo federal, só que aí não tem que ser pessoa jurídica. Você não pode entrar, é diferente da Murilo Mendes e da Ascânio Lopes, da Pires Vermelho em Muriaé, que são fundos, o empreendedor já vai à prova e já tem o dinheiro na sua conta, já não precisa ir com Pires na mão, que é o termo que os empreendedores usam, né? Pedir para a empresa, me patrocine, olha, provar para a empresa também que você vai fazer um trabalho sério. André, a partir da sua pesquisa e todo o seu conhecimento, você como professora e pesquisadora, como a cultura pode contribuir na relação ensino e aprendizagem? Eu acho que elas caminham juntos. Né, juntas, elas não existe uma completa a outra. Eu trabalho lá no Instituto, eles falam que o meu núcleo é educação, e eu trabalho cultura o tempo inteiro. Então não existe uma sem a outra, né? E sempre as escolas, eu fiquei olhando nessas observações que eu vou, eles sempre sempre trazem as escolas. Quer dizer, a cultura está andando com a escola, a gente está trabalhando nisso, né? Nós como aplicadores das políticas culturais. Uma vez que os recursos públicos, né, entendemos não serem suficientes, né, para a execução de vários projetos de vários produtores culturais que pleiteiam um financiamento, uma aprovação. Não são suficientes. Não são suficientes. Não. Agora, como eu posso modificar esse quadro a partir da apresentação de projetos, de leis de incentivo? Há condições de mudar? Tem que ter uma parceria público-privada, tem que ter capacitação de gestores, de aplicadores, e investimento. Tanto o investimento material quanto o investimento simbólico, né? Capacitação. André, só para a gente terminar, nosso tempo está acabando. O que falta para o mineiro ser mais culto? Ai, que difícil essa pergunta. Falta investimento em educação, em cultura, falta capacitação, boa vontade política, boa vontade dos empresários. Os empresários são responsáveis pela comunidade onde eles estão inseridos, né? Eu acho que eles podem contribuir com a cultura, com a formação das pessoas. É possível o poder público sozinho dar conta de fornecer, de oferecer cultura para os nossos cidadãos mineiros? Deveria, mas não é. Sozinho eles não vão conseguir, A iniciativa privada tem que entrar também. Eles têm a obrigação deles. Eles ganham dinheiro demais, eles têm que dar um retorno para a sociedade, onde eles ganham os lucros dele, onde eles ganham dinheiro. Eles têm que fazer, eles têm que ajudar, né? Concordo com você plenamente. Eu acho que essa parceria entre o público e o privado, acho que daria conta de mostrar e educar o mineiro, e assim como o brasileiro, como qualquer pessoa, qualquer cidadão.
André, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro, espero que esse livro obrigada. seja bastante divulgado e que o poder público, principalmente, o leia com muita atenção e que tome as providências que eu tenho certeza que estão aqui dentro. Tá. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, conte comigo sempre também. Conosco também. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau!